Essa gata tá aqui. Ela quer participar da live. Estamos compartilhando a live agora. Muito bem, estávamos compartilhando a live e a gente vai começar agora com essa terceira parte da conversa sobre Jeremias 18. E hoje a gente vai fixar o comentário nos versículos 5 e 6. Vamos fazer uma breve oração. Deus, em nome de Jesus, esteja, meu Pai, fazendo com que a sua palavra seja colocada no coração dos ouvintes, meu Pai, dessa live, no coração, meu Pai, dos espectadores dessa live, nas nossas vidas, meu Pai, como prática. Deus, em nome de Jesus, esteja com todos, livrando-os de todo e qualquer impedimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Jeremias 18, onde diz assim: o oleiro e o vaso. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, ó casa de Israel. No primeiro dia nós comentamos sobre o versículo 1 e 2, onde diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Em um breve resumo, o que comentamos, resumindo, foi que Jeremias ele não se importou com o seu cargo, não se importou com a sua situação, não se importou com a sua aparência, não se importou com o status que ele tinha, não se importou com a caminhada a chegar até a olaria. Ele apenas foi, apenas obedeceu. E quando chegou lá, ele teve uma visão vislumbrante do oleiro trabalhando conforme ele queria fazer na sua obra, que no caso é o vaso. Na parte 2, no versículo 3 e 4, diz assim: então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou o trabalho nas rodas.
e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem fazê-lo. Nós focamos um resumo deste segundo dia na descida de Jeremias. Ele desceu, não se importando com as circunstâncias, ele desceu. Ele não sabia, mas iria visualizar o próprio Deus trabalhando em sua vida. O oleiro, simbolizado por Deus, o Deus simbolizado pelo oleiro, e o povo simbolizando o vaso, é visto por Jeremias nesse momento como uma facultação da sua vida. Jeremias se lembra que no capítulo 1, quando ouve o chamado de Deus, Deus fala para ele que antes que ele se formasse no ventre de sua mãe, Deus já o havia chamado, já o havia requisitado ele como profeta e colocado ele como profeta às nações. Jeremias fala para Deus assim, e você pode ver isso no capítulo 1, versículo de número 6, que ele não sabia falar, era apenas uma criança. Então no versículo 7, Deus fala para ele assim, não precisa me dizer que é apenas uma criança, eu te chamei, antes do ventre da sua mãe. Ele fala no versículo 5, que antes dele se formar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e o havia chamado como profeta. E no versículo 7, Deus conclui falando que ele, aonde ele fosse, era para falar o que Deus mandara. Pois bem, hoje nós vamos comentar e conversar um pouco sobre Jeremias no versículo 4, 5 e 6. O versículo 5 diz, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Mas o versículo 4, que é o versículo mais lido em campanhas ou em qualquer pregação que fale sobre este capítulo, diz assim, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Ou em algumas traduções, se quebrou na mão do oleiro. Olha a traduções, se quebrou, é desfigurado, isto é, algo totalmente feio, horrendo, aos olhos do homem, algo que não tinha mais conserto. Este versículo, ele tem uma chave bíblica no capítulo de número 13 do livro de Jeremias. No capítulo de número 13 do livro de Jeremias, diz a palavra de Deus, que Deus fala para Jeremias ir até uma venda e comprar um cinto de linho fino. Este cinto de linho fino era para Jeremias colocar em seus ombros, e colocando o cinto em seus ombros, Jeremias era para andar pela cidade com este cinto nos ombros. Após andar por alguns dias pela cidade, era para Jeremias ir até o rio Eufrates e colocar o cinto na fenda de uma rocha. E Jeremias faz isso. Ele vai até o rio Eufrates, coloca o cinto na fenda de uma rocha, e colocando o cinto na fenda de uma rocha, ele deixa o cinto ali por alguns dias. Alguns dias depois, Deus fala para Jeremias, vai e pega o cinto que eu mandei colocar lá. Quando Jeremias vai, ele pega o cinto, e a imagem, a palavra que diz no texto do capítulo de número 13, depois você lê, diz que o cinto está desfigurado, apodrecido. É lógico que num contexto sobre este capítulo, nós podemos entender que o povo, observando que o cinto não estava no lugar onde era para ser usado, que na parte do ventre, estava nos ombros do profeta, começou a perceber que Deus falava algo através daquela figuração, através daquela alegoria, através do cinto no ombro do profeta. O povo pensou, se o cinto não está no lugar onde é para ser usado, com certeza Deus está falando conosco. Então Deus falava o quê? Que o povo não estava sendo usado como era para ser usado. Algo de errado estava acontecendo, que o povo estava desfigurado ao olhar de Deus. E esta palavra desfigurada é exatamente a mesma que é usada aqui no capítulo de número 18, no versículo de número 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, isto é, estava quebrado. Como assim quebrado? Quebrado. Como o oleiro simboliza Deus e
e o vaso simboliza o povo, a pergunta a ser feita é: quando que o povo se quebrou? O povo de Deus se quebrou por 3 vezes, e são essas as vezes que eu vou lhe falar a seguir. A primeira em 597 a.C., quando Nabucodonosor invade o reino e ele leva consigo jovens, uma parte da população, especialmente jovens da realeza, jovens com sangue nobre, uma juventude que o plano de Nabucodonosor era tirar a juventude do povo, a alegria do povo, era deixar o povo entristecido. O plano hoje de Nabucodonosor, isto é, do inimigo, é o mesmo com todas as igrejas, é o mesmo com todo o povo de Deus. Nabucodonosor, ele quer tirar a realeza do povo, ele quer tirar a juventude do povo. E o que é o simbolismo de juventude dentro da igreja do Senhor? É o primeiro amor, é a vontade de servir, é a vontade de se dedicar para o reino, é a vontade de fazer a obra de Deus, é a vontade de fazer sem querer algo em troca, é a vontade de fazer sem querer aparecer, é a vontade de fazer para alcançar almas, para alcançar vidas, é a juventude, é o vigor. É isso que o inimigo quer tirar das igrejas hoje. O plano de Nabucodonosor não mudou, o plano continua sendo o mesmo. É tirar a juventude do povo, é tirar a alegria do povo, é colocar preocupações, é colocar coisas como tempestades, lutas, para que o povo venha querer se afastar da presença de Deus. É colocar picuinhas dentro das igrejas, porque quanto mais picuinha, para ele é bom, porque o primeiro amor, a vontade de servir. Pensa você fazendo a obra, fazendo algo para a parte de Deus, sem querer nada em troca, e de repente vem alguém e critica, e de repente vem alguém e fala mal. É isso que o inimigo está fazendo. Muitas vezes a pessoa, se ela não estiver preparada, ela desanima, ela quer se afastar, ela quer sair, ou ela quer parar de fazer. O inimigo está com o mesmo projeto. Mas mal sabia ele que Deus tinha os planos para o seu povo. Qual foi a segunda vez que Nabucodonosor invadiu Israel, que o vaso se quebrou? Me perdoe. A segunda vez foi em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade com seus soldados Israel, e ele destrói o templo, tirando assim a capacidade do povo de adorar, tirando assim a capacidade do povo de glorificar. Com isso ele leva também a segunda leva de prisioneiros, e dentro da segunda leva de prisioneiros estão aqueles que estão se formando, estão aqueles que casaram recentemente, estão aqueles que estão com seus sonhos prestes a serem realizados, estão aqueles com que os seus sonhos estão prestes a ser concluídos, os seus projetos estão prestes a realizar. Estão aqueles como os talmidins que estudaram a infância toda, a adolescência toda, para um dia se tornar um sacerdote. Estão aqueles que têm sonhos na vida. E o projeto do inimigo hoje continua sendo o mesmo, dentro das igrejas, dentro das famílias. Ele quer tirar os sonhos, ele quer tirar os projetos, ele quer tirar a realização do coração do povo, ele quer colocar dificuldades, ele quer colocar desistências, ele quer que as pessoas não sejam perseverantes, ele quer que as pessoas não sejam resilientes, ele quer tirar o vigor do sonho, ele quer tirar o descanso do povo. Ele quer fazer com que o povo não sonhe mais. Olha só a tática do inimigo. A primeira vez tirou jovens e levou jovens cativos, simbolizando o primeiro amor, e hoje ele continua com isso. Ele quer tirar o primeiro amor do povo de Deus, a vontade de adorar, a vontade de ir para a igreja. Não, a TV é melhor, a ficar em casa é melhor, o passeio é melhor, os amigos são melhores. Ele quer colocar isso no coração do povo. Ele quer tirar a vontade de ir para a igreja, a vontade de servir, a vontade de adorar. Eu sou um adolescente, eu não posso. Eu tenho que curtir a vida. Eu sou uma pessoa, mas estou chegando no final da vida, eu não posso ficar perdendo meu tempo para ir para a igreja. Ele quer colocar frases como essa no coração das pessoas. Com isso, tirando o primeiro amor, a vontade de servir. Ele quer tirar também, como tirou na segunda elevada, os sonhos. Ele quer tirar os sonhos das pessoas. Para mim já não dá mais.
Para mim acabou. E nisso eu não persisto mais. Eu não posso mais. Deu errado mais uma vez. Chega, acabou. E muitas vezes acaba-se com as coisas mais preciosas para a família. Inclusive a família, inclusive o casamento, inclusive os projetos feitos em núpcias, inclusive os projetos feitos no primeiro amor, inclusive projetos para a família. Quantas famílias não estão sendo acabadas por causa disso? Por causa de falta de sonhos, de falta de comunhão, de falta de continuidade nos projetos. O inimigo quer tirar o primeiro amor. O inimigo quer tirar os sonhos do nosso coração. O projeto do inimigo continua o mesmo. Qual foi a terceira vez que se quebrou Israel? A terceira vez é quando o povo teve que ser subjugado e viver dentro da Babilônia. Porque o inimigo, o projeto dele continua sendo o mesmo. Primeiro, ele quer tirar a sua vontade de adorar. Ele quer tirar a sua vontade de glorificar. Ele quer tirar a juventude do seu primeiro amor. Ele quer tirar de você a vontade de ir para a igreja. Ele quer tirar de você a vontade de servir na igreja. Segundo, ele quer tirar os seus sonhos. Ele quer tirar a sua capacidade. Ele quer te incapacitar. Ele quer tirar a sua perseverança, a sua resiliência. Ele quer fazer com que você desista. Terceiro, ele quer que você viva na Babilônia, sobre o seu domínio, sobre a sua subjugação. Ele quer que você viva preso, porque a terceira vez que o povo se quebrou foi assim. Eles tiveram que entender e aguentar e suportar que estavam vivendo na Babilônia sob o domínio de Nabucodonosor. Mas mal sabe Nabucodonosor que hoje, como antes, Deus tinha seus projetos no meio do projeto que ele fazia. A primeira levada foram levados jovens cativos. Ele queria tirar os sonhos. Ele queria tirar, me perdoe, o primeiro amor, a juventude. Só que nessa primeira levada, ele levou junto para o palácio 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Jovens esses que não se prostraram perante aos mandamentos de Nabucodonosor. Eles não quiseram comer do manjar do palácio do rei inimigo. Pelo contrário, eles impuseram que queria fazer um jejum de 21 dias, comendo apenas frutas e iguarias do seu povo. Coisas essas que os outros pensaram que eles iam desfalecer, iriam morrer. Mal sabia o inimigo que tinha o projeto de tirar o primeiro amor, que nessa levada ele ia encontrar jovens que iriam se opor perante aos seus mandamentos. Eles fizeram um projeto e o projeto se reverteu. A partir daquele dia, todos os outros iriam comer o que eles iam comer também. Porque eles ficaram mais fortes, mais revigorados. Por quê? Pela presença de Deus. Não negaram a sua fé. Não quiseram comer dos pratos do inimigo. É só ilusão. É só covardia. Quando o inimigo vê que você estiver com a cara no chão, ele vai se afastar da sua vida. Seja você dentro do projeto de Deus e não do projeto do inimigo. O inimigo quer tirar o seu primeiro amor. Dê a volta por cima. Mal sabe o inimigo hoje que ele vai encontrar pessoas como você, que não vão se abster, que vão se abster, que não vão aceitar os manjares que ele está oferecendo, que não vão negar a sua fé, que não vão sair da presença de Deus, que não vão perder o seu primeiro amor. Não perca seu primeiro amor. Não queira sair da igreja, não queira deixar de ir para a igreja. Jovem, se por acaso você está afastado, volte para casa enquanto é tempo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Não queira comer os pratos do inimigo, isso só te causará dor, isso só te causará desastre. Um dia você vai se encontrar com um vazio no coração, e esse vazio é do tamanho do coração de Deus. O único suficiente capaz para preencher os nossos vazios é Deus. Na segunda levada, ele tirou pessoas que estavam se formando, tirou mais de 10.000 pessoas do povo para levar aprisionadas. E dentre essas pessoas,
Ele queria tirar os sonhos das pessoas, só que mal sabia ele que dentre essas pessoas estava Ezequiel. Ezequiel, ele estava vivendo a sua vida para ser um sacerdote. Ele tinha um sonho de ser um sacerdote. Há quem diz que Ezequiel tinha acabado de casar, mas Ezequiel se encontra neste momento à beira do rio Quebar, chutando as pedras. Depois você lê Ezequiel, chutando as pedras cabisbaixo. Só que Deus, ele não queria saber se Nabucodonosor queria tirar os sonhos das pessoas. Como Ezequiel perdeu o seu sonho naquele momento, Deus também tinha os projetos para o povo. Deus também tinha os projetos para Ezequiel. Quando de repente Ezequiel está na beira do rio Quebar, triste, entristecido, chutando as pedras, Deus fala: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então Ezequiel tem visões maravilhosas dentro do projeto de Deus. E acontece o quê? Ezequiel 37, o que o inimigo queria é que Ezequiel morresse e ficasse tão moribundo, tão seco, como aquele vale de ossos secos. Então Ezequiel é levado com uma visão no vale de ossos secos, e andando naquele vale de ossos secos, ele fala para o vento do Espírito soprar, e soprando o vento do Espírito, o osso começou a se mexer, nervos começaram a revigorar, a carne começou a aparecer, o sangue começou a aparecer. Deus deu vida em visão àqueles ossos. O inimigo queria que o sonho do povo fosse levado, mas o que Deus tinha para Ezequiel e para o povo era totalmente diferente. Ezequiel não se formou só um sacerdote, ele virou um profeta e um sacerdote. Pega essa, porque eu vou profetizar na sua vida. Enquanto o inimigo quer roubar seu sonho, enquanto o inimigo quer deixar você sem perspectiva, enquanto o inimigo quer tirar de você a paz, Deus tem projetos melhores para você. Deus tem dupla honra para você. Ezequiel tinha um sonho de ser sacerdote. Foi roubado o seu sonho, foi levado para a Babilônia, mas Deus fez ele virar, além de sacerdote, um profeta. O sacerdote ouve a voz do povo e fala para Deus. O profeta é bem melhor. O profeta ouve a voz de Deus e fala para o povo. Então vamos resumir. O Nabucodonosor queria tirar o primeiro amor do povo. Mal sabia ele que Deus ia encontrar você, que não iria se prostrar perante os manjares do inimigo, que não iria aceitar os pratos do mundo, que não iria. O Nabucodonosor queria tirar os sonhos do povo. Mal sabia ele que Deus iria encontrar você, Ezequiel, que não ia baixar a cabeça, que ia pôr-se em pé, queria ouvir a voz de Deus e não ia deixar seus sonhos morrer. Qual é o terceiro plano de Nabucodonosor? É colocar o povo na Babilônia. Primeiro ele quer tirar o primeiro amor, a vontade de ir para a igreja, a vontade de adorar. Depois ele quer tirar os sonhos e depois ele quer que o povo permaneça na Babilônia. Mas mal sabia ele que mesmo estando no mundo, Deus ia te dar forças o suficiente para levantar no seu coração a unção do Espírito Santo e você declarar: eu vou para a igreja, eu vou ser pessoa diferente, eu não vou aceitar os pratos que o inimigo está me oferecendo, porque o prato do mundo é ilusório, é passageiro, é só dor. Você constantemente senta na sua cama e percebe que você está triste, que você não tem solução. Por quê? Porque você está com um buraco no peito do tamanho do coração de Deus. Deus tem algo diferente para você. Deus tem algo diferente para a sua história. Deus tem algo diferente. Vamos resumir Jeremias 18 para a gente encerrar essa live? Olha só que maravilha. No primeiro dia, a gente comentou que Jeremias ouviu a voz de Deus e desceu, não se importando com a sua capacidade, com o seu cargo, com a sua aparência, com a sua situação financeira, com a situação que estava em sua vida. Ele desceu, não se importando com o percurso da caminhada, ele desceu. E quando ele chegou na olaria, ele teve a visão deslumbrante do oleiro fazendo o vaso conforme ele queria fazer. No segundo dia, nós comentamos que Jeremias ouviu a voz de Deus e desceu. Ouviu a voz de Deus e desceu. Muitas vezes, descer não é fácil.
Porque a olaria, ela fica em uma situação contrária àquela que a gente quer. A gente às vezes só quer subir, mas Deus fala desce, porque na descida você vai encontrar uma olaria. E na olaria diz que lá tinha um oleiro. Isto é, aonde você descer para Deus, você vai se encontrar com uma pessoa que manda, com uma pessoa capaz para te ajudar, com uma pessoa que tem domínio sobre a sua casa, sobre a sua vida, com uma pessoa que vai te lapidar, que vai te transformar, que vai fazer com que você seja do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E hoje nós vemos que, mesmo se encontrando o povo desfigurado, o que é desfigurado? É algo feio, algo que eu viro o rosto, algo que eu não quero, algo quebrado, algo que ninguém dá valor. Algo que o inimigo olhou e falou: eu vou tirar os sonhos, eu vou tirar o primeiro amor, eu vou tirar os sonhos, os projetos, eu vou fazer viver na Babilônia. Mas Deus encontrou Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, que não se prostraram. O inimigo falou: eu vou tirar os sonhos, e Deus encontrou um Ezequiel, que foi usado por ele em meio à Babilônia. O inimigo falou: eu vou deixar na Babilônia, e Deus encontrou você, levantando suas mãos, aceitando a Cristo, falando: eu não vou desistir, eu não vou deixar de ir para a igreja, eu não vou desistir da minha casa, da minha família, dos meus sonhos, dos meus projetos, do meu futuro, por causa de prazeres do mundo. Eu vou continuar. Conversamos aqui sobre Jeremias 18, apenas 6 versículos. Na próxima sessão de live vai ser um assunto diferente. Mas vamos agradecer a Deus neste momento. A minha esposa vai vir, vai colocar um fundo musical. A gente vai orar aqui nesta casa. E você que assistir esse vídeo vai estar orando conosco. Em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver dentro de uma prisão, entenda que Deus ainda olha por você. Se você estiver dentro de um hospital, entenda que Deus ainda olha por você. Se você estiver bem de situação, entenda que Deus ainda olha por você. Se você está com o seu primeiro amor acabando, levante a cabeça, faça para Deus. Não olhe para o homem. Nós enxergamos defeitos em todos os lugares. Nós enxergamos defeitos em todos os lugares. Na igreja não iria ser diferente. Existem pessoas com defeitos, existe lugar com defeito, existem pessoas defeituosas na igreja. Nós somos pecadores. Nós só estamos tentando melhorar um pouco. Nós só estamos tentando viver para Deus. Nós só estamos tentando, sem aparência nem formosura, viver em Deus, se dedicar para que Deus mude nosso caráter. O meu pastor falou em um vídeo algo muito interessante hoje. Ele falou em um vídeo que os maiores tesouros da antiguidade eram escondidos dentro de vasos de barro. Porque quando os ladrões entravam nos palácios e nas casas para roubar, eles procuravam as riquezas, isto é, os vasos de ouro. E os maiores tesouros, na verdade, estavam escondidos dentro de vasos de barro. Você é um vaso que é usado por Deus para transportar os maiores tesouros que existem. O Espírito Santo de Deus está sobre sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Eu queria aproveitar e te fazer um convite. Nós fazemos parte da Igreja Virtude. Nós vamos deixar nos comentários desse vídeo o endereço, a localização. O nome do pastor é Léo. Uma bênção. Nós vamos estar deixando os dados para que você venha visitar esta igreja. Ou, se possível for, visite alguma igreja próxima à sua casa. Queira servir a Deus. Não deixe o inimigo roubar os seus sonhos. Não deixe o inimigo roubar a sua juventude. Não importa a sua idade, você é jovem. A juventude é a vontade de fazer. A juventude é os sonhos. A juventude é a capacidade de adorar. Não deixe que o inimigo te leve para a Babilônia. Vem cá, meu bem, me dá as mãos, vamos orar. Deus, fica aqui atrás de mim. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pelo poder que há no seu Espírito Santo, na sua presença, vem estar, meu Pai, em nome de Jesus, chegando em cada coração que assistir esses vídeos, que assistir, meu Pai, esta live,
em cada pessoa que pôde participar, meu Pai, desta live. Deus, em nome de Jesus, entra na vida, meu Pai, da Isabelle, na vida, meu Pai, da Emily, na vida, meu Pai, de nossas filhas. Deus, em nome de Jesus, na vida da Ieni Santos, que acabou de aparecer. Na vida, meu Pai, das pessoas que por algum momento enxergaram essa live. Na vida das pessoas, meu Senhor, que vão ver esta live em cortes, onde vão ser colocadas, meu Senhor, no TikTok. Neste momento nós vamos orar pelas pessoas que assistirem esse vídeo no TikTok. Esse vai ser um corte. A oração vai ser um corte para lá. Eu oro com o poder do Espírito Santo de Deus, com o sangue de Jesus Cristo, que a sua vida vai mudar, que algo através desta palavra vai te transformar. Obrigado por este ciclo ter se encerrado, Senhor. Nós cremos que é mais uma mensagem a ser pregada, uma mensagem mais capacitada, uma mensagem transferida em 3 vezes. Olha só, 3 lives concluídas, que bênção. A gente não tinha projetos, mas Deus tinha projeto. Às vezes a gente pensa que algo está acabando, mas Deus está abrindo várias portas para a gente. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, cura nosso coração. Cura o coração de cada pessoa que assistir esse vídeo. Cura cada coração. Em nome de Jesus, oramos agora em prol, meu Pai, dessa plataforma, o TikTok. As pessoas que assistirem esse vídeo, venham estar, meu Pai, sendo curada. Deus, refaz, meu Pai, o primeiro amor. Que ela venha voltar com a vontade de fazer, com a vontade, com sonhos. Deus, não deixa que o inimigo das nossas almas leve-as para a Babilônia. Em nome de Jesus, foi destruído o templo para tirar o sonho do povo de adorar. As pessoas já não podiam mais ir no templo porque o templo foi destruído. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode adorar. Então, dentro dessas plataformas, nós sabemos que existem pessoas que vão ser recuperadas, que vão adorar, ou pessoas que vão cultuar e ouvir essas palavras e vão se encher do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, só temos a te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.